Nós estamos lutando, irmão, contra o nosso inimigo que está por trás, trabalhando a todo momento para tirar a união e a comunhão das irmãs uma com as outras. E a Bíblia diz que quando Davi chegou diante dele, foi ungido, escolhido, mas Davi continuou trabalhando, cuidando das ovelhas, tocando a sua harpa. E a Bíblia diz que quando Samuel ungiu Davi, o Espírito do Senhor tomou ele e ali ficou com ele. E a palavra de Deus diz que também, quando o Espírito de Deus entrou em Davi, o Espírito de Deus saiu de Saul, e o Espírito mau da parte do Senhor sobreveio a Saul. Mas a palavra de Deus diz, irmão, que Saul não tinha paz. E alguém disse: lá na casa de Jessé tem um mancebo, que ele é um homem, que ele é de guerra. Vocês podem ler, você vai achar. Alguém já disse que Davi era um rapaz de guerra, não era só mais um jovenzinho que não tinha aparência. Já foi chegar até ao rei a notícia que ele era um rapaz sisudo em palavra, gentil de presença. Porque o crente, irmão, quando ele tem o Espírito Santo de Deus, quando ele é cheio, ele, irmão, tem alegria, ele tem vigor, mesmo na prova, na luta. Como diz o livro de Salmo 1, é como a árvore plantada junto a ribeiro. Mesmo que tem problema, dificuldade, a paz do Senhor, irmão, a paz do Senhor. Porque a nossa guerra, irmão, é contra o inimigo das nossas almas, que quer roubar a nossa vitória. E a Bíblia diz que Davi, então, irmãos, chegou ali diante de Samuel. Aleluia, louvado e exaltado o nome do Senhor. Grande é o Rei da Glória nesta noite. Estou aqui vendo onde eu parei, mas não preocupa não, que Jesus vai fazer uma obra aqui nesta noite. Aleluia. Então, irmãos, quando foi um dia, os filisteus se ajuntaram lá no vale contra o povo de Israel. Vale, montanha para um lado, montanha para o outro, e o povo de Israel e de filisteu. A palavra de Deus diz que levantou-se um guerreiro muito grande, cheio de armaduras. O homem estava cheio de armadura, irmãos. Você que pensa que o inimigo, ele não tem as artimanhas dele. Você só vence o inimigo se você buscar também as armaduras do Espírito Santo de Deus. Então, irmãos, diz a Bíblia que aquele homem gigante ficou 40 dias gritando, clamando, irmãos. Não era falando, era clamando para Saul escolher um homem para lutar com ele. Mas a Bíblia diz, irmão, uma coisa e um ponto que eu fiquei observando aqui. Nos 40 dias, irmãos, Saul não escolheu ninguém, e ninguém também queria guerrear com aquele homem. Você sabe por quê, irmão? Porque quem escolhe é só Deus. Aleluias! Para lutar contra o Golias é só Deus que escolhe. E Deus escolheu Davi. Diz a Bíblia que o pai de Davi mandou Davi descer. Lá vai Davi, toda alegre, porque crente aí do Espírito Santo é alegre. Manda pão, manda leite para os irmãos dele. Irmãos, Davi desceu aquele morro e foi servir os seus irmãos. Mas quando ele chegou lá, ele escutou aquela história daquele gigante afrontando o povo de Israel. E a Bíblia diz que ele deixou de lado aquilo que ele estava levando. Ele deixou. Davi deixou a carga, que trouxera na mão. O que você precisa deixar? Há momentos na vida do crente que ele leva pão, ele leva leite, ele trata, porque a palavra de Deus, ela dá comida a quem está com fome, ela mata a sede de quem está com sede, ela veste
O Davi estava preparado, convicto. Irmão, Davi estava cheio do Espírito Santo de Deus. Crente cheio do Espírito Santo de Deus, ele entende quando Deus fala, quando Deus impulsiona. Ele era convicto, ele era disposto, ele se dispôs. Quantas vezes Deus coloca na tua mão algo para você fazer para Ele, você não dispõe. A irmã pede, você não dispõe. Aí eu quero a bênção. Sabe o que acontece, irmão? A Bíblia diz que os sinais seguirão os que crerem. Não precisa de você buscar bênção, não precisa de você buscar profeta, não precisa de você buscar isso ou aquilo, porque as bênçãos do Senhor correm atrás do crente cheio do Espírito Santo de Deus. E quando você dispõe a pelejar, Deus também peleja pelas tuas batalhas. Vai sair uma guerreira daqui nessa noite, cheia do Espírito Santo de Deus, para vencer o Golias na sua vida. Ai, que eu defasto e decouve a dela baixar. Aleluias! Uramanai, que eu defasto e decouve a dela baixar. Deus está armando alguém aí, Ramandai, que eu defasto e decampas. Uramanai, que eu defasto e decouve a dela baixar. Jesus está enchendo o vaso. Jesus vai dar armadura para irmãos, vai sair guerreira daqui. E vai ficar disposta a pelejar contra o Golias que está lá na sua casa, que está no meio da tua família. Deus vai armar, irmãos, aí, irmãos. Escute que Deus está armando. Há muitos dias você vem buscando a Deus, vem clamando para Deus te dar armadura do Espírito Santo. Hoje é noite oportuna. Pega a tua bênção pelo poder da tua palavra. Irmão, Davi desceu. Aleluia. O relógio está com pressa. Davi desceu, irmão. Deixou de lado e se dispôs a pelejar. 40 dias o guerreiro clamando, mas ele achou alguém cheio do Espírito Santo de Deus. E a Bíblia diz que Davi foi e escutou aquelas histórias. Ainda quero te contar uma coisa. Quando Davi chegou lá e começou a conversar e ouvir aquele negócio, os irmãos de Davi ficou bravo. Sabe por quê, irmão? Porque ele sabia que Davi foi ungido. Ele sabia. Se você é ungido, se você é chamado, você saiba de uma coisa, irmão. Crente carnudo que não anda no Espírito Santo de Deus não gosta de você. E não se assuste, é normal. Porque nem todos ainda são transformados. Paulo diz assim: sofro